E o meu desejo nesta noite é que a palavra, ela tenha já um lugar guardado neste coração. Que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Pelo contrário, que você saia daqui renovado, motivado e aceitando os desafios que a vida nos impõe. Mas todo conquistador, ele enfrenta desafios, amém? Quem é conquistador aqui, levanta a mão. E eu estou falando de uma forma geral. Para a gente conquistar, a gente tem que enfrentar desafios. E qualquer desafio, entenda o seguinte, que todos os desafios, ele é para você aprender. Quando a gente enfrenta uma luta, geralmente vem outra. O bom é que a Bíblia ainda não esconde absolutamente nada. Quando nós encontramos na Bíblia grandes homens de Deus, nesse tanto o presbítero João estava falando de Elias, Eliseu, e eu acho interessante que é um dos homens que enfrentou vários desafios, vários gigantes. Nós vamos para Elias, que foi o sucessor dele, e também enfrentou vários gigantes. Nós encontramos também na Bíblia homem como Davi. Esse não precisa nem dispensa comentário, né? Porque quando se fala em gigante, geralmente a gente associa Davi e Golias, mas você tem o seu gigante também. Você tem os seus desafios para você enfrentar. E eu quero, já agradecendo a Deus mais uma vez pelo meu pastor, eles estão em viagem, mas eu falava com ele de manhã, de coração, pedindo a ele direção, né? Porque uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Diga verdadeira. Diga viva. Diga eficaz. Essas três qualidades da palavra eu não posso mudar. Então, quando a gente fala o que a palavra manda, a gente está falando palavra verdadeira. Nós estamos falando palavra viva e palavra eficaz. Então, se essa palavra ela é isso para você, certamente Deus vai mudar alguma coisa a partir de hoje na sua vida. Mesmo diante de tantos desafios, o Senhor vai estar do teu lado dizendo: eu estou com você. Não interessa se o teu desafio é na saúde, se é uma questão financeira, se é uma questão familiar, né? Não sei, de repente você diz: não, pastor, o meu problema é dentro de casa. Bom, Deus tem resposta para tudo. E você que veio aqui hoje, você não veio assim por um acaso. Domingo, aliás, na quarta passada, nós vamos encerrando a nossa 7 semanas de oração baseada em Lucas, hoje lá na nossa igreja. E na outra passada, eu me lembro que um irmão, na outra ainda, um irmão me procurou, e o desafio daquele homem naquela noite era exatamente Deus abrir uma porta de emprego. E nós sabemos que o país está vivendo uma situação meio delicada até equilibrar, que Deus está no controle. Mas quando, eu me lembro que ele disse assim: é um desafio grande. Eu digo: esse gigante Deus pode derrubar, mas você tem que fazer alguma coisa. Porque se você ficar somente reclamando, somente falando, e você não tomar a posição de um vencedor, você não vai conquistar. E ele pegou o envelope. Eu digo: quando eu levantar, quando eu terminar a mensagem aqui, eu não vou perguntar se você vai pegar o envelope. Aí na frente tem um vermelhinho aí no bolsão, você vai pegar, e você vai sair, e você vai pedir para Deus o que você está precisando. Aí na outra quarta-feira, que não foi essa outra, aí ele disse assim, chegou lá, eu digo: e aí, Deus já honrou a tua fé? Porque você perguntar isso é difícil, mano. Porque vai que Deus diz aqui: não, não é isso que eu quero para ele. Aí ele disse: não, Deus abriu uma porta. Aliás, Deus abriu 2. Não, Deus abriu 3. Eu vou escolher essa semana. Eu digo: louvado seja o nome do Senhor. Deus honrou, mas ele teve que fazer alguma coisa. Então, o que eu vou falar hoje, certamente você vai identificar que as situações que nós enfrentamos, de repente a que você enfrenta é igualzinha a outra. Lógico, né, respeitando as devidas proporções. Mas é sempre, o problema é igual ao do outro. Só que Deus tem uma resposta para cada problema e uma solução para cada problema. Amém, amados? Diga graças a Deus. Josué capítulo 1, verso 2, 7 e 8. Você vai ler comigo. O verso 2 diz assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Diga: louvado seja Deus. Veja que lindo.
Somente seja muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Diga graças a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, tua presença no nosso meio é o maior presente. E nós já podemos sentir essa presença aqui hoje, Pai. Desde o primeiro louvor, eu pude ver pelos olhos da fé o Senhor passeando nesse templo. Vidas sendo tocadas, corações sendo sarados e fé sendo acrescentada neste coração. E agora que a tua palavra, meu Deus, está sendo lida e será ministrada, a minha oração é que o Senhor faça aquilo que certamente o Senhor já preparou. Não aquilo que eu desejo, mas aquilo que o Senhor já preparou para o teu povo ouvir. Eu oro e abençoo a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Josué é um nome histórico, e quem não conhece Josué, desde as criancinhas, geralmente os kids, os pequenininhos, os adolescentes, a gente sempre ensina sobre esses homens como Josué, Davi, Moisés, Abraão, porque são homens que viveram por fé, que enfrentaram os problemas, que tiveram desafios, que chegaram em alguns momentos das vidas deles, e eles, em alguns momentos, eles pensaram que as coisas não iam dar certo. E na verdade, todo aquele que é chamado por Deus, todo aquele que é desafiado por Deus, que é chamado para viver desafios, eles passam, eles enfrentam e certamente enfrentarão problemas ainda na caminhada enquanto estivermos aqui. O bom é que a Bíblia não esconde absolutamente nada. Tudo que a palavra de Deus fala, ela é verdadeira. Se alguém na Bíblia teve um problema de erro, ela vai lá e fala. Deus quer mostrar que a palavra dele é verdadeira em qualquer situação. Só que Deus nunca abandonou o povo dele. Deus nunca abandonou um dos seus líderes. Deus nunca abandonou o povo dele no deserto. O problema é que às vezes a nossa concepção de Deus, ela não vai, na visão da palavra. A nossa concepção de Deus, muitas vezes, ela vai espelhada, baseada em um líder terreno, em um pai, em alguém que você se espelha. E às vezes nós temos essa concepção e nós achamos que Deus não faz aquilo que a gente está pedindo, ou que Deus não vai conseguir fazer. E às vezes nós começamos a andar com pessoas que não agradam a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você no início. Eu quero que você grave, porque se você gravar isso aqui está bom demais. Quem aqui deseja intimidade com Deus? Levante a mão comigo, não tenha medo de levantar. Se você quer ser chamado para níveis de intimidade com Deus, fique onde a palavra dele é ensinada e ande com quem anda com Deus, porque certamente esta pessoa vai te conduzi-lo a ele. Se você quer viver um nível de intimidade com Deus, viva em lugares que a palavra dele é ensinada e ande com pessoas que certamente te conduzirá a ele. O problema nosso, na grande maioria, é que nós não queremos andar. E eu não estou aqui generalizando, mas tem pessoas que não querem andar com um homem de Deus, com mulher de Deus, não quer estar na igreja. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós olhamos esse texto, eu vi uma frase que dizia o seguinte, ela é um pouco extensa, mas eu vou ler para você entender. Olha, ele falava o seguinte: se é para ter desafios, eu não vou encarar. Agora veja que frase linda. Aceitar os desafios que a vida te impõe
é crescer em Deus. A cada vitória, nos tornamos mais sábios e corajosos, porque os desafios são fontes inesgotáveis de aprendizado e encorajamento do homem aqui na terra, até mesmo aquelas que nos assustam. Porque existem alguns desafios que assustam. De repente um gigante que você olha assim e você faz, como eu posso honrar esse compromisso diante desse gigante? E quem tem empresa sabe. É quando você olha os boletos bancários, é quando você olha, não precisa nem falar isso, você já sabe, mas a sua conta de energia, a sua fatura do supermercado, você olha e você diz, como é que eu vou honrar? Mas lembre-se que o Deus que te chamou, Ele vai prover um recurso, uma maneira de que você vai honrar esse compromisso. Se isso é um desafio, aceite esse desafio, porque Deus está no controle da tua vida. Todo obstáculo, diga todo obstáculo, diga é uma chance de aprender. Quem já, aliás, seria utopia, mas todos nós que somos pais, nós aprendemos com crianças que começam a andar, e tem uns tombos que a gente luta para impedir aquele tombo. Quando vê a criança já cortou o queixinho, já sangrou a boca, mas se não é aqueles tombos, se não é aqueles desafios, eles não vão aprender a andar. Esse texto que lemos aqui, irmão, ele fala a respeito de Josué. Josué, em Números capítulo 13, o nome dele é Oséias. E eu acho interessante que o nome de Oséias no hebraico é Salvador. E Josué no aramaico é Jesus. Mas como Deus havia chamado alguém para estar ao lado de Moisés, e Moisés teve a honra de ter um homem como Josué, e Deus para Moisés muda o nome. O nome dele vai ser não mais Oséias, mas Josué. Moisés trouxe ele para cá. E Josué quer dizer aquele que Deus salva. Então eu entendo que ele não era um salvador, mas já era alguém escolhido, amém, amado? Você não é um salvador, mas Deus te escolheu para salvar alguém através de você. De repente as dificuldades que você enfrenta, que o outro enfrenta, que aquele seu amigo enfrenta, você não é o cara que vai resolver, mas você é a pessoa que vai interceder por essa pessoa, e Deus vai dar vitória a essa outra pessoa, e vai dar a você em nome de Jesus, amém, amado? Aquele a quem Deus salva, não é um nome por acaso. Você vai encontrando na Bíblia que os nomes que Deus seleciona em especial para liderar, Ele muda o nome. Porque de repente o nome para o judeu lá era uma coisa, e Deus disse assim, não, eu não quero. Eu quero alguém com o nome que tenha um significado no que eu vou usar. E ele é chamado aqui por Moisés. E Deus não chama covarde, Deus não chama medroso. Eu acho interessante, mas também Deus não chama assim aleatoriamente, deixa eu apontar. Não, não é assim. Quer ver a gente trazer para um grupo menor do que o grupo de Moisés e aquele grande exército, né? Vamos pensar rapidinho na nossa igreja. Quando pastores se reúnem, pastor Marcos, pastora Cláudia, eles se reúnem para eleger líderes de ministério. Eu faço uma pergunta, você vai responder rapidinho. Você acha que ele chega assim e faz? Você. Aquele lá, do cabelinho penteadinho, aquele dá. É assim que a gente escolhe? Não é. Você ora, você apresenta diante de Deus o nome. Eu estou falando isso porque, dadas as devidas proporções, eu também dirijo uma igreja pequenininha. A minha dá isso aqui, né? Deixa eu ver. Oh, Jesus. Mas veja bem, é a mesma coisa, mano. Enquanto o louvor, o pastor chegou aqui e disse assim, não, o baterista 5, eu digo, não, só tem um. Quando ele falta, eu tenho que tocar bateria. Eu não entendo nada de bateria. Mas quando Deus diz assim, eu preciso de alguém para cuidar das crianças, dos adolescentes, dos jovens, do louvor, né? Aí você começa a pensar, meu Deus, e agora? Só tem uma maneira, ora. Coloca diante de Deus, porque todas as lutas são colocadas diante de Deus, e todas as soluções que nós queremos que seja resolvidas dentro da igreja, nós apresentamos a Deus, e Deus dá a vitória. Aqui nós encontramos, no versículo 2 que lemos, que Josué estava morto. Se Josué morreu, ele era o único que tinha capacidade para a sucessão de Moisés. Mas tinha Caleb, não, era ele.
Deus havia preparado ele. Então o que acontece? Ele tinha andado em todo o êxodo do Egito. Ele tinha andado os 40 anos com Moisés no deserto do Sinai. Então esse homem conhecia Josué mais do que ninguém. Agora, quem mais conhecia o coração desse homem e a disposição desse homem, e sabia que ele aceitava desafio, era Deus. Então, o que Deus me mostra nesse texto é o seguinte: é que os gigantes, as lutas, os problemas, as dificuldades, as enfermidades, sabe, as coisas que você às vezes perde a noite e não dorme, Deus já conhece a tua luta e conhece o teu coração. Então, aceita os desafios diante de Deus, porque Deus vai fazer você verdadeiramente andar sobre as águas. E se você achar que não tem mais jeito, você está dizendo, não, eu não aguento mais, Deus vai chegar perto do teu ouvido e vai dizer, eu estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação do século, porque eu sou o Senhor presente. Aliás, o salmista diz que é Senhor presente, bem presente na hora da angústia. É isso que Moisés precisava, de um homem desse. Diga graças a Deus. Agora, assim como Moisés, assim como o povo de Israel, assim como eles tinham um projeto que era a terra prometida. Prometida por quem? Por Deus. Eles não estavam andando aleatoriamente cego. Não, eles tinham uma promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A promessa que Deus fez para você não vai morrer no deserto. O que Deus prometeu para você vai se cumprir na sua vida aqui nesse lugar. O nome dele vai ser glorificado. Eu não sei absolutamente nada, porque nós não tentamos adivinhar, mas Deus conhece. Deus conhece a tua força. Deus sabe que você não é muito forte. Deus sabe disso. Mas uma coisa eu digo, aceita os desafios, porque Deus está do teu lado, dizendo, anda um pouco mais, anda a noite mais, chora, ora, continua, sabe, fazendo pegando o seu envelope, orando por essa noite da vitória, porque a vitória vai chegar no nome do Senhor Jesus. O texto vai mostrando isso aqui. Agora, quando eu vejo essa passagem, eu fico pensando, eu vou fazer como diz o Paulo, não ele, não a palavra, eu penso o seguinte, a gente já pensou de Deus chamar Moisés e dizer assim, Josué, o seu líder, Josué, morreu, agora é com você. Irmão, você sabia que isso acontece às vezes com a gente? Acontece conosco. É aquele momento em uma casa, de repente aquele que era o sustentador, o que pagava as contas, aquela pessoa às vezes ele é retirada. E a primeira coisa que vem à sua mente, e agora? Moisés morreu. E Deus diz assim, você quer Moisés? Ele diz, não, é você Moisés. É você que vai fazer esse povo herdar essa terra. É você que Deus chama para você ensinar o seu filho o caminho que deve andar. É você que Deus chama para dizer que essa empresa que você está, de repente, enfrentando uma luta nela, Deus está falando, eu vou enviar uma válvula de escape, eu vou mostrar como você vai chegar lá, eu vou dizer a forma de que você vai honrar. De repente, é o casamento que não dá certo, é o filho que não está dando certo. E vou dizer uma coisa, e você sabe que hoje, a juventude de hoje não é brincadeira, mano. Por isso, quando eu vejo o trabalho de jovem, trabalho de adolescente, trabalho de criança, eu fico batendo palma, porque se você não bater palma aqui, sabe, aliás, quem não tem filho pode até não entender o que eu estou falando, mas você não sabe o valor de uma criança, de um adolescente dentro da igreja. Porque nós estamos num local, e hoje está bem melhor, mas eu estava num culto num dia de quarta-feira, mano. Eu vou dizer a distância para você, não fica assustado não, meu mano. Hoje está tranquilo, você chega lá, eu saio meia-noite, madrugada, está tranquilo. Mas eu estava num culto, era mais ou menos uma quarta-feira. E eu escutei num período junino desse, umas bombas, digo, olha, começaram cedo. Na verdade, tinha matado um daqui naquela parede. É acerto de contas, né? Mas eu fui ver depois e fiquei pensando que aquele adolescente não era para ter morrido. Aquele jovem tinha um futuro brilhante. E às vezes nós já achamos que é um desafio gigante e não vamos falar do amor de Deus para eles. Às vezes nós achamos que aquilo é aquilo não tem mais jeito, deixa para lá, aquilo não tem jeito. Diante de Deus os desafios são grandes.
mas Ele promete estar com você. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não vai atravessar o Jordão. Não, Ele vai chamar você, certo? Não vai atravessar, você não vai atravessar o Jordão assim, sem Deus do teu lado. Não, Ele vai atravessar o Jordão com você. Se você não for, Ele nem vai. Agora, se você estiver disposto a enfrentar, estiver disposto a acreditar, que eu sei que você acredita, se você estiver disposto, sabe, a continuar orando, a continuar buscando, Deus vai atravessar esse deserto com você. E do outro lado você vai fazer igual a Miriam, quando atravessou aquela luta, ela começou a cantar. Você vai cantar o hino da vitória. Eu acho lindo é que a chamada de Josué é linda, assim como foi do líder dele. Deus chama: oi, é você. Deus assim é com você. Agora eu acho interessante também é que ele começou a se dar conta dos desafios, eu imagino. Mas na mente de Josué, permita a gente pensar, eu sei que você pensa. Aí ele fez uma retrospectiva. Espera aí, Deus me chamou para estar com Moisés tem quantos anos? 30, 40 só no deserto, 40 só no deserto. Não, 50, 60, peraí. Em toda essa caminhada, o Senhor nunca falhou. Então ele começou a encher de fé. O coração dele começou a ficar aquecido. Permite, eu estou pensando. E ele aceitou esse desafio. Ele diz assim: bom, nós já atravessamos esse tempo, já passamos 40 anos. Agora a vitória ali eu não vou abrir mão. Você já pensou, amado, que às vezes tem pessoas assim? Nós estamos andando, estamos orando, é noite da vitória, eu estou lá. Domingo de manhã eu estou lá, domingo à noite eu estou lá. Nós estamos orando, estamos buscando ao Senhor. Aí quando está faltando, sabe, um mês para Deus enviar a bênção, aí você para. Você não aceitou o desafio, parou. E Deus está falando, falta só uma semana. Vou dizer uma coisa: se você não receber a bênção, Deus dá para outra. Então continue sendo firme, continue acreditando, continue aceitando o desafio, porque Deus está no controle da sua vida, da sua empresa, do seu casamento, do seu trabalho, da sua saúde. Deus está no controle e vai te abençoar no momento certo. A palavra de Deus não mente, ela não volta vazia. Louvado seja Deus. Eu fico pensando o seguinte, amado: Josué, ele era um camarada, não diz a estatura dele, Davi até diz, mas não devia ser um camarada grande, baseado no filme que a gente vê. Mas ele olhou para a multidão, depois ele tornou-se um general de exército, né? Enfrentou 20 batalhas, conquistou 13, 14 reis, mas conquistou. Sabe por que isso tudo aconteceu? Porque foi Deus quem chamou Josué. Sabe por que você vai vencer essa batalha ou essa guerra? Porque Deus te chamou. Deus te chamou para esse desafio. E quando Deus chama, Deus honra a fé. É hora da gente correr. Pastor, já estou correndo, então vamos aprender a voar, porque os dias são maus. E Deus está levantando um exército grande na igreja renovada. Esse projeto é um projeto assim, sabe, eu digo sempre, é um desafio gigante aqui, mas tudo isso vale a pena. Tudo isso vai valer a pena. Um dia, quando você for chamado por Deus, porque ninguém vai ficar aqui para semente, você vai ver o seu filho ficar aqui, seus sobrinhos ficarem aqui, seus netos ficarem aqui, e dizer: permaneça firme até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. São promessas de Deus, amado. Essa promessa aqui era para o povo de Deus. Engraçado que a vida desse homem, de Josué, ele nos inspira. Ele inspira. Se você ler Josué até o capítulo 24, quando ele está despedindo do povo, ele ainda diz para o povo. Imagine você pensando: Deus te chama, Deus vai me chamar hoje, hein? Não sei se isso passou no coração, mas ele chamou o povo e disse: quem vocês vão ficar adorando aqui, hein? O Deus que está além do Eufrates? O Deus dos amorreus, cuja terra nós estamos? Ou o Senhor a quem nós adoramos? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Ele está indo embora, mas ele está preocupado com o povo. Ele está sendo chamado por Deus, ser promovido certamente para as mansões celestiais, mas ele está preocupado com o povo. Eu acredito que isso é o que passa no coração de todos que lideram. Seja você de um grupo, 10 pessoas, 5 pessoas, seja o pastor com 100, com 1000, com 10 mil, é uma nossa preocupação, sei da preocupação. Sinceramente, não quero criar uma performance de um apresentador que quer aparecer, mas minha esposa sabe. Não foi uma vez, ou duas, ou três, ou 4. Até meu filho isso falou na igreja. Em que a gente chorava pelos jovens que tinha lá. Mas ele não tinha jeito. Mas eu estou falando chorar, porque quando eu soube que ele tinha sido assassinado, a gente chorou mais. Mas enquanto isso, eu lutava orando pela irmã. E não vou falar nome, porque eu sei que um dia vão ver ou ouvir. Mas ele sabe o que eu estou falando. E eu disse: aquele jovem, teu irmão, poderia estar aqui hoje, se você não usasse do que você usou. Eu não fiz como o homem que lavou as mãos diante de Jesus, não. Mas eu disse a ela: o sangue está nas tuas mãos. Porque nós choramos, nós visitamos, nós buscamos. Ou seja, aceitar desafios é isso, mano. É saber que a outra pessoa está orando, está chorando, está passando uma luta, e você vai orar junto. Quando a pessoa receber a bênção, Deus também envia a bênção para você. O chamado de Deus aqui para Moisés, para Josué, não é simplesmente para ele e todo o seu povo, toda a sua família. Ele chama Moisés. Agora, há uma frase de Confúcio que diz assim: a glória da vida não é de você sempre estar em pé, mas é de você cair e nunca ficar deitado. Às vezes a gente cai, às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos, mas o problema é acreditar que esse desafio que você aceitou, Deus está no meio dele. Qual o maior desafio que você já enfrentou? Não precisa levantar a mão, que eu sei, todos aqui enfrentaram. Sair do deserto para Moisés é um desafio. Chegar diante do grande mar foi problema demais. Enfrentar o exército egípcio atrás era pior ainda. Olhar para frente e não ter saída, imagine que desafio. E Deus usa algo que para o homem seria insignificante. Não dá para ir, não dá. Toca essa vara aqui, Moisés. Você já notou que assim, às vezes a gente passa por uma luta, uma enfermidade, um abandono. Quantas pessoas são abandonadas, traídas, sabe, enganadas, pisada, machucada? Aceite esse desafio, que Deus está com você. Diga graças a Deus. Eu vi uma frase de, acho que é Nelson Mandela. Acho que ele disse o seguinte: você não pode mudar os ventos, mas você pode alinhar as velas, e o barco vai chegar onde você quer. Nós não podemos mudar o mundo, nós não podemos mudar, não. Mas com a palavra de Deus você pode ir alinhando. Na hora certa você vai fazer exatamente o que Josué termina no capítulo 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amados? Então, vamos lá. Quem gosta de desafio aqui, levanta a mão. Desafio. Eu não estou falando o seguinte, não é desafio, aquele mortal não, mas não tenha medo não. É aquele, academia é um desafio. Misericórdia, aquela esteira para a gente caminhar. Mas tem que enfrentar, né? Fazer um regime, ô desafio, hein? Negócio ruim. Mas a gente tem que fazer às vezes. Qual outro desafio que você pode pensar, meu Deus, na vida acadêmica, hein? Ei, Jesus, dia de prova. Às vezes eu deixo minha filha, aliás, deixou na faculdade. Ela fala: deixei mais cedo, que hoje é prova, e 2 provas. Que desafio. E na hora você sabe, parece que quando a gente está fazendo uma prova, a mão começa a suar, né? Eu estava desse jeito,
nesse instante. Mas quando a gente começa a ver do que Deus é capaz de fazer através de cada um de nós, nós entendemos que os desafios não são nossos, os desafios passam a ser do Senhor. E se o Senhor estiver conosco, meu irmão, não há como você olhar para trás, porque Deus está junto contigo, caminhando do teu lado e dizendo: você é vitorioso. Aceita os desafios. Aliás, se você deseja ter um coração que aceita os desafios para conquistar, a primeira coisa que você tem que fazer é avance para as promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui, querido? Seja sincero. Só se você não tiver fé. Promessa de Deus você tem ouvido desde o dia que você se converteu. E sim, eu tenho promessa de 20 anos que se cumpriram agora. Então eu vou morrer. Não, você não morre não. Deus vai cumprir essa promessa em você. Avance para as promessas de Deus. Olha o que diz o verso 2, na parte B. Interessante. Eu gostei Agora, pois, você e todo este povo, engraçado, prepare-se. Lembre dessa palavra, prepare-se. Deus está dando a terra. Prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus não já havia falado para Moisés, mas o povo não estava preparado, porque essa geração de Josué é outra. A geração de Moisés congelou no deserto e morreu, tudo foi sepultado lá. Então é uma geração nova. E você precisa entender que se eu quero conquistar, eu tenho que me preparar. Se eu desejo aceitar um desafio, se eu quero chegar em algum lugar, seja o lugar que você pensou, não, eu quero fazer uma viagem, pastor, num transatlântico, eu digo amém, vá. Eu prefiro ir de ônibus, porque eu tenho medo de água. Mas não tem problema, vá, meu irmão. É gostoso? Qual é o desafio que você tem? Aceite. Deus está falando, prepare-se. Prepare-se. Engraçado. É lindo isso aqui. A chamada de Deus para o povo não foi para fazer uma morada, não, vamos fazer uma mansão aqui no deserto, mas para aprender no deserto com Deus. Por isso que quando Deus entrega esse povo para Josué, era uma outra história. Só uma coisa não tinha mudado, era o mesmo Deus. Pode ser que tudo mudou na sua vida. Aquele amigo que você achava que era seu amigo, não é. Ele mudou. Aquela pessoa que você confiava de todo o coração, não é ela não. Sabe aquele companheiro, não é. Mas Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Por isso que você pode confiar e avançar para as promessas de Deus. Diga aleluia. Agora, se você deseja aceitar os desafios e continuar correndo, continuar acreditando, porque, irmão, em Deus é vencer ou vencer. Eu não vejo outra situação, só se eu parar. Nas guerras de Josué, você lembra, vou falar rapidinho, você vai lembrar. Só teve uma guerra que não perderam a guerra toda. Perderam só aquela batalha aquele dia. Mas sabe por que perdeu? Por causa da desobediência do homem chamado Acã. E você sabe a história de Ai. Porque aqui se ensina. Então, por que se perdeu? Porque o povo não obedeceu. Aliás, uma família teve que ser sacrificada pela desobediência, porque Deus havia prometido, não traga. Eu acho lindo que Deus é assim. Ele diz, vai na terra de fulano lá, depender das guerras, se quer entender, Ai, Jericó e tal, e traz tudo. Mas chegou numa cidade que ele diz assim, não traga nada. Se Deus falou, a gente tem que obedecer. Aí Acã achou bonito e trouxe uma capa de ouro, algumas coisas de prata, deu problema. Ele foi sacrificado, infelizmente, porque era uma punição em quem desobedecia ao Senhor. Afinal de contas, era o livro da lei. A incredulidade muitas vezes planta a gente no deserto, planta na crise. Você está lá, Deus tem um passo para te abençoar, mas você não dá.
Mas se você continuar sonhando, continuar acreditando, vendo a história desse homem, esse homem é lindo. Lê a história de Josué. Não é que as outras não são importantes, porque se falar de Paulo aqui, você vai conhecer mais do que ninguém. Porque as cartas paulinas são cartas de amor, apesar de ter correção. Não, pastor, amor é João. Não. Ele vai mostrando os valores, amado. Um homem que escreve 12, 13 cartas, só dirigido a igrejas. Esse homem tinha experiência com a igreja. Mas eu acho lindo que as igrejas, todas precisavam de ser corrigidas. Ou seja, muda a rota. Quando eu digo corrigir, não é puxar, é mudar de rota. Esse caminho não vai dar a lugar nenhum. Volta para cá, volta para os pés do Senhor, volta para a igreja, ora, porque Deus tem vitória para você. Segundo, você deseja ter esse coração que aceita os desafios? Faça a sua parte do processo de Deus. Diga aleluia. Engraçado, o poder da intimidade com Deus nos capacita a fazer proeza. Porém, Deus dá isso aqui para você. Cabe você dizer o que vai fazer. Deus te dá coragem, mostra que o desafio é grande. Eu acho interessante isso aqui. Ele dá a matéria-prima. Cabe a nós. Vou trazer um pouquinho para... Eu sei que você vai dizer, pastor, pensei que ele não ia falar disso. Não, tem que falar. Quando Deus, ele chama o profeta Malaquias, ele chama por uma causa justa. Se ali era o silêncio profético, como todo mundo conhece de Malaquias, Deus chamou por uma causa justa. O povo não estava sendo abençoado. E porque o povo não estava abençoado, Deus estava preocupado, porque o povo era o povo dele. E qual era o que precisava o povo fazer para ser abençoado? Voltar a ser fiel. E ele promete depois, quando você volta a ser fiel, ele agora coloca as pessoas, já no texto já vai dizendo o seguinte, não, você vai ficar no lugar de destaque. Deus nunca pediu tudo que um ser humano tinha, mas sempre pediu aquilo que era dele, que o ser humano não dava. Então quando não dava, não trazia bênção. Deus assim, eu quero que você prospere, eu quero que você comece a andar para frente, eu não quero você estacionado. Deserto não é para você parar, passa para aprender. Mas o que eu tenho está em Canaã, lá é o lugar da vitória. É isso que Deus está falando, lá é o lugar da vitória. Mas seja fiel, ouça, obedeça, faça parte do processo. Olha se não é. O verso 3 e o verso 5, para mim está ótimo. Como prometi a Moisés, Deus prometeu a Moisés, todo lugar onde você pisar, vamos pensar, pisar, pisou? Pronto, onde você pisar a planta dos seus pés, olha só, engraçado, você pisar, tem que pisar, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano até o grande Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ele vai mais. Ninguém conseguirá resistir. Diga segurança. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Diga comigo, promessa. Nunca o deixarei e nunca abandonarei. Duas coisas. Um é deixar, outro é abandonar. Você sabe que tem diferença, não precisa explicar. Ele promete, nem deixa, nem abandono. Agora, onde você for, ou seja, o que tem que ser conquistado, eu tenho que fazer alguma coisa. Ninguém consegue dar uma ordem para essa caixa, ela vai sair daqui. Não sai. Mas se eu chegar aqui e puxar ela para cá um pouquinho, ela vem. Ninguém vai fazer aquilo que é para você fazer. Às vezes, o desafio é grande. Eu me lembro de um rapaz, eu me lembrei aqui agora rapidinho, ainda bem que o pastor General era novinho, ele não contou, porque ele era bem, acho que ele tinha uns 7 anos. Eu conheci um rapaz, ele nascia no interior, e sou irmão do pastor General. Isso é para ele ver, né? Como eu sou irmão do pastor General, e eu sou bem mais velho que ele. Tem um rapaz chamado Gouveia, ele queria namorar a filha de um senhor lá chamado seu Ranulfo,
E esse Ranulfo era muito bravo. E, como ninguém se conhece, eu posso falar sem medo, esse povoado chamava o povoado da Baixinha. Para chegar na casa do seu Ranulfo tinha um grande cemitério, ainda tem lá. Um dia Gouveia passou todo alegre, disse: é hoje que eu vou falar com o seu Ranulfo. Só não posso perder. Posso perder aquela menina, porque hoje é o dia. Aí ele foi. Mas você sabe que quando o camarada anda com medo, você ouve voz. Não existe, não é mentira, mas ele ouvia voz. Aí ele começou a passar em frente ao cemitério umas 10 da noite, que era para pegar seu Ranulfo dormindo, porque ele acordava meio mole e falava, né, ia namorar com a filha. Quando ele chegou na porta do cemitério, segundo ele, ouviu uma voz: hoje seu Ranulfo te mata. Meu Deus do céu, ele pegou o cavalo, voltou com tudo, não quis saber da namorada. O desafio era esse, ele não aceitou o desafio. Depois a menina casou, ele ficou lá todo bobo. Eu digo: mas você não teve coragem? Ele: não, uma voz falou do cemitério: hoje seu Ranulfo te mata. Veja que camarada medroso. Irmão, às vezes a gente não parece isso. Nós estamos ouvindo a voz do Senhor dizendo que eu estou com você, mas basta alguém dar um diagnóstico negativo, não conhece do assunto, mas você já começa a dar crédito. Você começa a dar crédito. E você começa a acreditar, e daqui a pouco você enche o seu coração disso, e Deus está falando: eu tenho coisas grandiosas para você. A tua família será família em destaque onde você mora, porque eu sou o Deus desta família, desta igreja, desta casa, desta vida, desta empresa, deste emprego. Eu sou o Senhor da tua vida. Não temas. Nós temos medo. Diga aleluia. Se você deseja ter um coração que aceita desafios e quer conquistar. Terceiro, tenha uma visão clara do que Deus quer para a sua vida. Não deixe as coisas obscuras, porque Deus é claro. O texto, no versículo 6, ele diz assim: você sabe que a palavra nesse capítulo de 1 a 9 tem 3, seja forte, 3, seja corajoso, e 3 vezes a palavra ânimo. Eu não sei se Josué era corajoso, mas eu entendo que ele disse isso para motivar o homem, dizer assim: não temos. De novo, não temos, não tenho. Aí ele vai lá: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi com juramento aos seus antepassados. Quem foi que prometeu? Diga: Deus. Foi Deus quem prometeu. Eu prometi a todo esse povo o seu antepassado, ou seja, Deus já tinha feito a promessa. O verso 7: somente seja forte, novamente, e muito corajoso. Não é Gouveia. Tenha cuidado de obedecer a toda lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, novamente, nem para a esquerda. Engraçado, né, amado? Para que você seja bem, diga comigo assim, diga: bem sucedido. Essa palavra é tão bonita, né, amado? Por onde quer que você andar. Bem sucedido não é somente próspero, é alguém olhar você e ser um homem de honra. Isso é bem sucedido. É dizer: aquela mulher, aquele homem é bem sucedido. Não é só o fator de ter. Deus te promete algo nesses 2 versículos aí, lógico, e é claro, mas eu tenho que fazer alguma coisa. A visão é clara, tem que ter a visão clara do que Deus quer. Já notou que às vezes tem um negócio aí meio doido por essas internet, e tem gente que às vezes mergulha. Eu conheço gente assim, não se preocupe, não é em todo canto. Aí hoje ele está um homem, amanhã ele está outro, depois ele está outro. Não, é porque Deus falou comigo. Eu digo: meu Deus, a gente passa o ano todo na igreja, Deus não fala. O cara chegou no dia lá e diz assim: vem, irmão. Vamos para frente, em nome de Jesus. Tem uma visão clara, porque não é bom a gente contar essas coisas, não, porque até eu me preocupo. Josué recebeu a visão clara sobre o que fazer, onde ir e quem levar. O chamado de Deus foi claro para ele. Deus não estava chamando somente Moisés. Ele disse: não, é para você e esse povo.
A bênção de Deus não é só para você, mas é para você e todos que estão aqui. Às vezes as pessoas ficam céticas. Bom, eu fico meio preocupado com as pessoas entram numa faculdade, e me desculpe, eu sei que generalizar jamais, você está entendendo o que eu falo, mas eu conheci uma pessoa, entrou na faculdade, parece que, não sei se ela leu um livro, de quem foi o livro, meu Deus? Acho que foi de Augusto Cury, não sei. Leu um livro, tem alguma coisa contra o livro? Não. Mas quase que ela dizia. Diga, irmão, você está aprendendo ou está desaprendendo? Aí ela começou a trazer umas histórias, eu digo, não, pode parar, que Deus abençoe, vai em frente. Agora, não muda o projeto de Deus da sua vida, não. Sabe, aí ela começou a romantizar a vida, eu digo, desromatize isso, amado. Deixa eu dizer uma coisa, aqui é chão, olha. Já notou? Que tem gente que parece que vai romantizando, ou então espiritualizando coisa que não é para espiritualizar. Eu sei de uma coisa, pastor, eu estava com o nosso pastor, e deixa eu lembrar onde foi, melhor não arriscar, né? Alguém disse assim, pastor, tirou os bancos da igreja, misericórdia aí, e o espírito agora, quando é que vai? Então, se eu tirar os bancos, a espiritualidade vai embora. Meu irmão, o Espírito Santo está em você, cara. Você pode estar numa cadeira, num banco, sentado no chão, da roça, onde você estiver. O Espírito Santo está em você, dizendo, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Não é na cadeira, não é no banco, mas é em você. Paulo chama isso de selo. Mas, às vezes, as pessoas não entendem. Entrou na faculdade. Que livro você leu, minha filha? Oh, minha filha, leia, mas não deixa Jesus trabalhar. Oh, aleluia. Josué tinha absoluta certeza de quem era o Deus que estava com ele. Por isso que ele aceitou os desafios. E você? Não é hora de pegar e dizer assim, não, eu estou meio cansado. Não, é hora de a gente começar a andar. Engraçado que o Senhor fala algo interessante, na frente eu vou ler de novo, mas só para o verso 9 da parte B, diz assim, depois ele projeta no próximo ponto, não te mandei eu? Então eu fico pensando o seguinte, uma coisa batia no ouvido de Josué com convicção, foi Deus quem mandou, é Deus quem está falando. E quando você ouve e obedece a voz de Deus, até nos piores dias da tua história, Deus ainda faz milagre na tua vida. Até naquela pior noite que você não dormiu, com a dor, alguma coisa, Deus ainda opera um milagre no final da manhã. Por isso que o salmista, na sua convicção, ele dizia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus mostra que não abandona os seus. Aleluia. Quarto e último para a gente encerrar. Você que deseja ter um coração que aceita desafios, seja conduzido pela palavra de Deus. Sem ela nós não vamos a lugar nenhum. O desânimo é contagiante. Vou dizer uma coisa para você. Tem gente que contagia o outro pelo desânimo. Eu sei que o que eu vou falar aqui, você vai dizer, isso é um absurdo, mas não é não. Não foi da minha igreja não, porque eu não vou dizer que foi lá não. Mas tem umas pessoas que têm uma doença que parece que já faz parte do processo da vida dela. Ah, minha irmã, minha doença, a irmã estava falando de um processo de ter passado a noite no hospital. E a outra disse assim, mas é porque você não sabe o que eu passei ontem. Aí chegou a irmã em cena, cujo nome eu não vou revelar, mas eu estou falando verdade. Não, mas é que a irmã está com uma úlcera tremenda. Ela vai estar? A dela sangra, porque a minha até que eu não vomito sai sangue. Ah, tá. Então ela ficou feliz, porque ela acreditou que tinha um ruim, tinha um pior, e ela estava no último grau. Para ela, já fazia parte da rotina. Mas em Malaquias capítulo 4, no final do capítulo, a Bíblia diz assim, Deus diz assim, eu sou o Deus que sara. Pastor, mas então ninguém fica doente aqui? Não fica, mas nós vamos morrer um dia. Né? Porque senão você vai pensar que a gente não vai morrer, como foi uma amiga nossa que, bem parente nossa, não era irmã não, mas bem parente do segundo grau. Aí ela chegou para a gente e falou com todo
até para minha esposa, foi para mim não. Disse: você sabe quem morreu? Fulana de tal. Aí foi, nada foi. Aí ele olhou para ela de novo e disse: sabe de uma coisa? Ela era crente, viu? Aí eu disse: louvado seja Deus que já está nos céus. Pior se não fosse crente, já está no céu. Seja conduzido pela palavra. Veja o verso 8 e o 9. Não deixe de falar. Eita, com Deus repete, amado, as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite. Meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, diga aleluia. Nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe aquela noite que a gente sai, tem medo de chegar em casa com o carro, né? Fala a verdade. Eu já contei o testemunho de um momento que a gente viveu muito triste dos meus filhos. Eu só tenho 2 filhos homens. E a luta foi uma das piores experiências que nós já tivemos na história. Mas já contei isso aqui, já passou, não vou lembrar, porque quando eu lembro eu termino ficando mais preocupado. Mas Deus estava com os meus filhos dentro do lamaçal. Deus poupou a vida. Eles não fizeram absolutamente nada, porque Deus estava com eles. E Deus está com você. Onde está o seu filho agora? Não precisa responder, que eu sei que o meu está na faculdade, o outro está trabalhando ainda. Onde estão os seus filhos? Deus está com eles. Deus está guardando onde eles estiverem. Para conquistar as promessas de Deus. De ver que não basta somente a coragem, é preciso ser dirigido pela palavra de Deus. Seja conduzido por essa palavra. Se queremos tomar posse, nós precisamos estar preparados. A melhor coisa do mundo é a colheita. Mas ninguém vai colher se nunca plantar. Eu nasci em roça, se eu quer plantar, sabe? Só o pastor Genoval, ele nunca trabalhou, porque ele era muito novinho. Uma enxada que ele ganhou, deixou lá. Saiu de lá pequeno, não? Mas eu não, quando eu saí, eu tinha ganhado 1, 2, e para mim foi o melhor presente do mundo, né? Quando eu ganhei uma enxada nova, eu digo: meu Deus, que luxo, hein? Depois que eu vi que aquele doía os braços, eu digo: misericórdia, Jesus. Mas Deus abençoe, né, os homens do campo. Eu tenho irmãos lá. Eu vou lá e vejo, digo: meu Deus, quanta luta. Mas quando a colheita vem, que lindo, hein? Mas eles sofreram, plantaram. Por isso que o Senhor diz assim: planta dos seus pés. Pão, agora eu te dou. Já notou isso? Seria mais fácil de eu pegar o mar, abrir novamente, deixa eu abrir esse negócio. Passa. Não. É você que tem que dar. Deus dá os princípios, Deus ensina, mas é você que tem que fazer. Diga: eu sou forte. Diga: no Senhor. Há uma frase de um homem chamado, o nome é Johnny Depp. Ele é um ator americano, acho que ele fez Pirata do Caribe, se eu não me engano, eu vi esse camarada lá. Ele diz assim: você nunca sabe a força que você tem, até que a sua única alternativa seja ser forte. E eu sei que às vezes Deus permite essas coisas para que a gente seja forte em alguns momentos que a gente nunca foi. Criar filhos, é verdade, cuidar de funcionários, ser funcionários, honrar. Deus às vezes permite algumas lutas. Eu me lembro de um irmão que eu batizei domingo, nós batizamos, domingo foi, no outro domingo. Eu batizei lá no Siqueira, um grupinho de irmãos, e tinha um que ele não tinha jeito para vir para Jesus. E aí eu não quero que você tome isso como um exemplo para ninguém, pelo amor de Deus, né, mano? Mas eu tinha um projeto, um dia Deus
tinha me inquietado. Eu tenho que batizar aquele homem. Deus tem que salvar, porque a família dele toda é membro da igreja. Infelizmente, é uma fatalidade, acontece. Ele não queria ir para a igreja. Aí foi diagnosticado com uma doença. E quando se diagnosticou, a palavra do médico foi: ó, ele já está em estado terminal. Nós não podemos fazer mais nada. O fato é que ele aceitou Jesus, se batizou. Quando ele batizou, eu até me lembro que o pastor Rubens disse assim: Deus vai te dar muitos dias de vida aqui na terra. Eu digo, então vamos orar depois do batismo, pedir que o Senhor passe com a cura, e se Deus não curar, mas que esses dias que ele tiver, seja dias que vale a pena. Aí no outro dia ele mandou uma mensagem para um diácono que está hoje pregando lá na igreja, lá, diácono Carlinhos. Ele disse: eu vivi o melhor dia da minha vida, mas entendi uma coisa, que eu não fui por amor, mas Deus me queria tanto, que Ele me trouxe pela dor. Eu sei que não é o desejo do Pai fazer isso, mas se for necessário, Ele traz pela dor. Fique de pé, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Precisamos aceitar os desafios, encará-los com fé. Temos promessas de Deus para nós, para nossa família, mas não podemos cruzar os braços ainda, porque Deus ainda te chama, dizendo que tem muito o que você fazer. Os desafios que você aceita hoje, daqui para frente, de repente eu posso enumerar alguns, mas você já conhece as suas limitações. Os desafios que você aceitar daqui para frente, todos vão ser honrados no Senhor. De repente é uma cura da enfermidade, a libertação de um familiar, ou quem sabe uma porta que você deseja tanto que Deus abra. De repente o seu desafio maior é a família ser abençoada, ter um encontro com Deus. Problema financeiro, causa na justiça, não sei. Eu tenho que fazer alguma coisa. Há algo a ser conquistado da parte de Deus para nós, mas eu tenho que fazer a minha parte. É tempo de experimentar milagre, amado. Está vendo esse friozinho? Não é do ar não, o que está lá fora. Esse é o frio. No sertão, o camarada que entende faz assim: Deus está, esse frio é para conservar a colheita, e assim nós vamos colher muito esse ano. De repente Deus tem muita coisa para você colher esse ano, mas você ainda tem que tomar algumas decisões. Nos 3 pontos, dos 4 pontos que eu dei, é vencer, ou é avançar para as promessas de Deus. A segunda é você fazer a sua parte no processo. Deus não vai fazer por você aquilo que é para você fazer. A terceira é ter uma visão clara do que Deus quer para a sua vida. E a quarta é ser conduzido pela palavra. Eu queria que você fechasse os olhos por um minuto. Depois eu vou ainda orar pelos envelopes, mas só para você ouvir uma coisa. Não importa onde você esteja, de repente você está no deserto da sua vida hoje, ou qual situação você está vivendo, ou lugar que você se encontra, o Senhor Jesus te enxerga no meio de toda essa confusão. Apenas você aceite o desafio e confie nele. A nossa rendição a Ele não é pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele já é em nós. Abra os seus olhos. Nesse bolsão aí na frente, nós temos um envelope vermelho. Eu não gosto de nada de imposição, porque Bíblia não é imposição, é princípio. Deus não diz assim: pegue aqui, se você não pegar eu te mato. Deus não faz isso. Mas uma coisa Ele diz: tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. O que você vai plantar até a quarta-feira que vem, você vai colher.
Quarta-feira os nossos pastores já estão aqui. Pastor Marco, pastora Cláudia. Já vai ser com ele. Mas eu quero que na quarta-feira toda essa igreja venha à frente. Pega o envelope e diz assim: deixa eu entregar meu envelope. Quem pegou o envelope aí, levante a mão que eu quero. Vá pegando, não tenha medo não. Pegue confiando no poder de Deus. Quando nos rendemos ao Senhor e aprendemos a ser obedientes e voltar para os seus caminhos, Deus sempre nos recebe com o maior abraço, dizendo: tu és meu, e você aceitou o desafio, eu vou fazer você vencer. Levante seu envelope assim comigo, mas levante com fé, em nome de Jesus. Eu queria que você repetisse pelo menos 3 coisas aqui. Diga: Deus me chamou. Diga: Deus está me conduzindo. Diga: e eu vou chegar na terra prometida. Ó Deus, olha o teu povo aí, esse povo que crê na tua palavra, que aceita os desafios impostos pela vida, entende que o Senhor não abriu mão de nenhum dos seus projetos, que o Senhor mesmo falou na vida de cada um. Todas as promessas que o Senhor faz, tem o sim e tem o amém. Por isso, Deus, sonda esses corações agora. Quem sabe situações das mais adversas estão passando essas pessoas. Tu sabes. Tu és o Deus que enxuga lágrima. Tu és o Deus que no deserto se alimenta. Tu és o Deus que no mar o Senhor abre. Tu és o Deus que envia alimento para uma ave, para um profeta que está com fome, mas não deixou a caminhada dele ser interrompida, porque tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que alimenta. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que salva. Tu és o Deus que faz prosperar. Mas que essas pessoas aprendam a pisar a planta dos pés, ou seja, viver de decisões dirigidas pelo Senhor, porque certamente esse povo será ainda mais próspero e ainda mais bem sucedido. Eu oro, meu Deus, abençoando este homem e esta mulher. Abençoa, meu Deus, a empresa. Abençoa o trabalho, a saúde, a família, o relacionamento, meu Deus, a vida conjugal. Que o Senhor esteja guardando, Pai, e eles venham prosperar conforme a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus, amém. Diga graças a Deus. Levanta a mão comigo. Diga: a partir de agora, eu aceito todos os desafios, porque eu sei que o Senhor está comigo, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês.